eu costumo dizer, agora está gravando, eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, a gente ensina as pessoas a não serem desequilibradas e não viverem virando a mesa, né? Vira a mesa, né? Derruba tudo. Mas tem horas que se a gente não vira a mesa, é que a gente adoece, né? Então, tem horas que a gente precisa virar a mesa. Ou a gente vira a mesa e lida com a bagunça que aquilo vai causar, né? Com a mudança, né? Com o trajeto que a gente tem que encarar, ou a gente congela, a gente fica parado, né? E assim, legal ver você falando sobre isso, né? Tipo, ai, me exonerei, virei a mesa, né? Vamos virar a mesa aqui e vou criar uma estratégia, uma oportunidade, e vou me jogar de cabeça, porque quando a gente está com o pé ali no a gente não sabe nem no que está com o pé, né? Não vai. Parece Sim. que a gente está ali, engessado. Como eu Né? trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional, não estava mais fazendo sentido eu estar pregando uma coisa na internet, que era justamente tu poder seguir o que tu gosta, seguir teu propósito, realmente trabalhar com algo que faça sentido, sendo que para mim o serviço público não fazia mais sentido com aquela bengala de uma coisa que não gostava, né? E foi ótimo, então eu estou seguindo realmente o que é, e para mim essa nova clínica que sai desse padrão, que a gente pode realmente ter toda a nossa autenticidade para poder captar pacientes que se identificam com a gente, é tudo de bom, né? Nossa, é muito bom. Né? E assim, fico feliz, eu vejo essas histórias assim de coragem, eu acho que todos nós assim estamos tentando encontrar a nossa voz, né, para atuar aqui na psicologia, seja lá como mentor, seja como psicoterapeuta, seja como psicólogo, seja com infoproduto, seja lá com que a gente usa a psicologia para a nossa vida. A gente tem que ter muita coragem de a gente assumir o nosso papel, né? Porque, gente, tem muita gente querendo ser outra pessoa e a gente precisa ser a gente mesmo. Né? Tem muita gente querendo ser outra pessoa. E o que seria de nós, como psicólogos, se nós não assumíssemos o nosso papel, né? O nosso papel na vida? Que potência a gente teria, né, para guiar outras pessoas, para ajudar outras pessoas em termos de saúde, né? Acho que essa é a parte mais legal, assim, do fazer psicologia. Nós somos os nossos objetos de estudo, nós temos que estar inteiros no negócio, né, para o negócio funcionar. E se a gente está em desalinho, isso que você falou é muito legal, né? Nossa, como é que eu trabalhava com isso? Eu estava com as minhas bengalas. Imagina o conflito ali dentro de você. Como eu imagino assim que muitos de vocês estão com o olhinho brilhando, se despertando da ansiedade, porque são ansiosos, né? O que eu tenho de paciente psicóloga ansiosa e o que eu tenho de psicólogo especialista em ansiedade, que é um ansioso em transformação, né? Assim, e eu acho que tá tudo bem, gente, não tem nada de errado, né? Da gente ser o nosso próprio objeto de estudo e a gente ter coragem de assumir, de vestir a nossa roupa e dizer: eu vou usar essa limitação para me transformar, né? Falei um pouquinho, né, sobre isso nos stories hoje, né? A tua limitação, ela pode se tornar um canal de transformação na vida das pessoas. E eu estava falando sobre isso, criar um grupo de estudo em TCC, com um nicho assim bem específico, porque você tá cheio de grupo de estudo aí, de tudo que é tipo, dos postulados da TCC, de clube de livros, mas específico de ansiedade, né? Falando de uma pessoa com traços de TDAH que passou a vida inteira com dificuldade de trabalhar assim com a mesma coisa o tempo inteiro. Então eu disse, eu transformei minha limitação num canal de transformação, de falar sobre a mesma coisa, estudar sobre a mesma coisa, transformar, replicar esse assunto, repetir. O que um TDAH não quer, né? Repetir, não quer. Ele quer novidade o tempo todo, ele quer ser recompensado o tempo todo. E isso foi muito importante. Estava falando sobre isso, né? Lá nos stories falei um pouquinho. E quando a gente reconhece a nossa limitação, é nisso aqui que eu preciso investir. Eu preciso começar a fazer uma coisa de uma forma repetida por longo do tempo, ao longo dos anos, até isso virar a motivação que o meu cérebro diz que eu não tenho para permanecer numa coisa, sabe? Criar o processo de disciplina. E eu acho que foi dentro desse universo, assim, que eu fui entendendo a linguagem que eu queria ditar, sabe? Que eu queria, como eu queria trabalhar. E vocês estão aqui por esse motivo. Eu sei que é carnaval, muitas das meninas já me mandaram mensagem no privado dizendo que não vai. Eu dou aula para uma pessoa, gente. Imagina para três
três lindas dessas, vamos embora, né? Vamos avançar. Eu acho que o intuito do GE, assim, o que eu mais gosto aqui no grupo, vocês vão perceber, é a transparência, né? Com vocês. Eu vou ser muito transparente sobre a realidade do que é a clínica para um psicólogo, né? E, assim, o quanto vocês vão ser desafiados, ou já estão sendo desafiados através da vida dos seus pacientes. E eu não vou esconder, sabe? Porque muita gente escondeu de mim quando eu voltei para a clínica. Não, é mais ou menos assim, né? Era um segredo, gente. Sabe aquele segredo? Para que esse segredo? Não entendia por que precisava daquele segredo todo sobre a clínica. Quer ver um segredo que psicólogo não contava? Evolução de paciente. Como é que escreve o prontuário? Como é que faz o registro lá de sessão? Vocês conhecem alguém que compartilha isso aí com vocês? Como é que faz? Não, você tem que... Todo mundo... A mesma conversinha. Você tem que fazer um registro, você tem que manter por 5 anos, bota o prontuário direitinho. Alguém manda como ele faz o seu para você? Ninguém manda, gente. O que é isso? E aí eu querendo saber, peraí, eu quero saber, como é que você faz? Não, eu anoto nas sessões. Dizia nada, ninguém dizia nada para mim. Eu disse, peraí, eu vou aprender qual é o jeito certo. E quem me pedir, eu vou dar, porque não existe isso, gente. Como é que a gente segura assim as coisas, sabe? Por que a gente precisa ser assim na nossa profissão? A gente está aqui para disseminar conhecimento, para ajudar o nosso colega a atender tão bem quanto nós, a gente compartilhar o que funciona, o que não funciona, quais as melhores técnicas, o jeito de se fazer psicologia. E eu senti muito isso, principalmente porque eu vim de transição de carreira. Eu sei que tem algumas psicólogas que estão no GE de transição de carreira, tem algumas que estão na clínica há um tempo, e eu senti muito isso, né? Me dava muitos anos uma coisa prática. Quem vem do mundo empresarial da gestão tem protocolo para tudo, porque se você sair, o próximo continua e o seu trabalho. E aí eu chegava na clínica, eu queria o protocolo das coisas, e cadê o protocolo das coisas, gente? Cada psicólogo faz uma anamnese diferente, faz uma entrevista estruturada diferente, e fazia um registro de prontuário diferente, e era complicado, para mim isso era muito complicado. E assim, não estava ainda, né, essa febre da internet, né, do Instagram, quando eu voltei para a clínica, em que tem muito acesso, né? Já tinha começado, quem começou naquela época, né, já está bem grande, né, hoje em dia, mas já tinha começado, mas não estava. Então a gente conhecia pelos colegas que se formaram com a gente, os psicólogos da cidade que a gente sabia, ia procurar no Google, não sei se com vocês foi assim. E não achava, né? E era sempre aquele fio velado, ou você tinha que pagar supervisões caríssimas para aprender, com um supervisor que também tinha um negócio mais de mistério do que tudo, ou você se virava, ia atendendo, ia fazendo do jeito que dava, ia atendendo, ia fazendo do jeito que dava. Então, o meu intuito, gente, é falar as claras. Então, vocês podem perguntar, se vocês tiverem dúvidas sobre o que for, sobre como fazer, como ir, como começar, a gente está aqui para isso, né? Para aprender realmente o passo a passo. Eu quero que vocês se sintam muito, muito confortáveis com isso, tá? Tá ok? Então, olha só, eu vou começar a aula para que na gravação depois as meninas assistam, né? Pegando, né? Seguindo direitinho o curso da aula. Tem um bonequinho aí chamado Reactions, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês clicam nessa carinha aí, Reactions, e levanta a mão, tá? Aí eu chamo vocês. Pergunta, Bárbara, pergunta, Valdize, pergunta, Yasmin, tá bom? Então, vamos lá? Então, vocês assistiram a jornada? Assistiram, né? Então, a gente viu lá na jornada diagnóstico e alta terapêutica, tá? Para vocês, eu já tirei as aulas da jornada do ar do Instagram, mas para vocês o link eu vou deixar ativo, tá? Para vocês assistirem como aula do GE, faz parte do combo ali das aulas do GE, tá? E hoje a gente vai para a nossa primeira aula. Por que é importante eu lembrar de vocês a jornada? Porque a aula do diagnóstico ela é uma preditora para os seguintes. A gente vai seguir uma ordenzinha. Diagnóstico, e aí a gente vai começar a aula de hoje, que é psicoeducação, e a gente precisa entender muito bem essas duas aulas para a gente entrar nos transtornos, que é a partir da próxima aula. Beleza? Ok? É mais ou menos nesse ritmo.
Hoje a gente vai falar sobre psicoeducação. Essa é uma das aulas assim que eu mais amo. Eu disponibilizei ela gratuita dos últimos GS por um tempo aí nas minhas redes. Se vocês assistiram, vai ser melhor agora assistir agora ao vivo. Né? Mas porque eu acho assim que se vocês não souberem fazer nada, de início eu não sei nada de clínica, não sei nem para onde vai, nem por onde começar, qual a técnica assim essencial que eu preciso pelo menos aprender para eu conseguir aí desenrolar pelo menos os primeiros meses do tratamento do meu paciente, eu diria sem sombra de dúvidas que seria a psicoeducação, tá? Então, a psicoeducação, ela é a estratégia, a técnica ali angular do tratamento. Por quê? E o que é uma técnica angular? A gente chama de hábitos angulares, que é quando a gente orienta o paciente a mudar um hábito que ajude ele a mudar outros ao mesmo tempo. Por quê? Porque o nosso paciente chega com demanda, eu não estou dormindo direito, eu não estou conseguindo lidar com os meus pensamentos, minha rotina está uma porcaria, um monte de coisa, né? Ele quer mudar várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente sabe, porque sabe, que não tem como se mudar várias coisas ao mesmo tempo, porque o gasto de energia que o cérebro tem para fazer isso tudo ao mesmo tempo é gigante, então a probabilidade dele deixar é muito grande de abandonar algum deles e se frustrar e por abandonar não conseguir concluir, não conseguir seguir em outros, né? Então a gente avalia com eles hábitos angulares, que são hábitos que vão ajudar a mexer em outros à medida de que eles só se concentram em fazer aquilo, né? Por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar com problema de descontar ali as frustrações em comida, rotina, hábitos de sono, não consegue ter horas para estudo. Então, a gente, por exemplo, se a gente começar a trabalhar com ela ali, o horário que ela dorme e o horário que ela acorda, se ela começa a trabalhar a rotina para ela dormir mais cedo, já vai impedir com que ela coma de madrugada, que vai impedir com que ela acorde toda hora no mesmo dia, vai ajudar para ela acordar toda hora no mesmo dia. Então, é um hábito de sono, trabalhar a rotina de sono, é um hábito angular, porque acaba mexendo em outros hábitos, sem necessariamente ele precisar ficar ali bitolado, tenho que acordar tal hora, tenho que estudar tal hora, né? A gente começa um de cada vez. Eu diria que a psicoeducação é como se hábito angular. É a técnica da terapia cognitiva, no tratamento específico da ansiedade, que ela é angular. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende a fazer uma boa psicoeducação para o seu paciente, você automaticamente você já aprende a conduzir, né, direcionar o tratamento para onde você quer. Tem um filme gente, entenda assim, vamos eliminar todo o conteúdo, né, da época que o filme foi lançado, né, da questão do machismo, vamos para a parte prática. Tem um filme chamado Casamento Grego. Você já assistiu esse filme? Ele é antigo, eu assisti quando eu era adolescente, mas ele é muito divertido, esse filme. Então, esse filme Casamento Grego fala sobre a história de uma moça, né? Aqui no Nordeste a gente chama ficou no caritó, ou seja, ela... Você sabe o que é, né, Valdícia, quando a moça está no caritó? Né? É uma pessoa que passou da idade de casar, né? Que hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, esse filme Casamento Grego fala de uma moça que ela já ficou mais velha e, assim, esse povo, os gregos, eles são bem eufóricos, bem animados, gostam de dançar, né? E os pais dela já achavam que ela não ia casar e aí ela se apaixona por um americano. Nem é um cara grego, nem é batizado, nem é católico, nem nada da religião dela. E aí a mãe dela ensinando ela quais são as técnicas ali para ela conquistar aquela pessoa, né? Ela fala: "Filha, entenda, olha só, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço", tá? Por quê? Porque ela conduz a cabeça para onde ela quer, ou seja, ela que move a cabeça. Então, a cabeça é importante? É, mas sem o pescoço, a cabeça está parada, ela não tem movimento. Eu diria que a psicoeducação é o pescoço da terapia cognitivo-comportamental, tá? Ou seja, a terapia é isso, pá, tá ali, é a cabeça do negócio, né? Mas
sem estratégias de psicoeducação, de ensino, não tem movimento. A terapia é simplesmente um conglomerado de técnicas, uma abordagem extremamente estruturada, um monte de formulários e não existe movimento, né? Maleabilidade, tá? Para a terapia. Então, é por isso, e aí gravem essa frase, todo terapeuta cognitivo é um professor. Não esqueçam disso. Todo terapeuta cognitivo comportamental, ele precisa ser um professor. Tá? Até aí, tudo bem? Eita, Denise, você tá me pegando. Docência não é o meu lugar. Né? Calma aí, gente. Calma aí. A gente vai chegar. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá dando para ver? Tá, né? Tá. Eu vou botar vocês pro lado de cá. Ok, vamos lá. Então, essa é a aula 1, né? A importância da psicoeducação no tratamento do paciente que está ansioso. E a gente vai responder algumas perguntas, tá? Com essa aula. Primeira delas, qual é a proposta da TCC, da terapia cognitivo-comportamental? Quem é o nosso paciente? Qual o objetivo da psicoeducação no tratamento? E como fazer uma psicoeducação efetiva, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. TCC é uma abordagem colaborativa e psicoeducativa. Ou seja, o que é que isso quer dizer? E aí eu botei essa frase aí, que dá mais ou menos a pauta que eu estou querendo explicar para vocês. Quanto mais informada estar uma pessoa sobre sua condição de saúde física e mental, sobre o seu funcionamento e sobre a forma como pode ser conduzido o seu tratamento, mais ela estará pronta para participar ativamente da mudança da vida dela. Até aí, tudo bem? Por que essa frase é tão importante? Porque, gente, chega dessa história de que o paciente chega na terapia, senta lá, conta a vida pra gente e ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele não sabe nem qual é o objetivo do tratamento dele, nem o que de fato ele foi trabalhar, nem o que é que vocês vão fazer ao longo das sessões. Entendam uma coisa, transparência. O seu paciente, ele tem o direito de saber o que o tratamento dele vai focar, como você vai trabalhar, o que o psicólogo está fazendo. E quando você não dá o direito dele saber disso, a possibilidade de você não reter esse paciente é muito grande. Quem já passou por isso aqui? Paciente, não entendi bem como é que você vai me ajudar. Ou alguém que chega até você e vem buscar, não entendo bem como é que funciona isso da terapia. Não é, só fica aqui. Vamos, é um processo. Como assim, gente? É um processo. Eles precisam entender o que eles estão buscando com o processo terapêutico. O que é a terapia? Então, essa frase, tá? Não foi eu que disse, foi Beck, né? Mas, assim, ela é essencial para você entender. Porque quanto mais informada uma pessoa ela está sobre sua condição de saúde física, saúde mental, sobre o seu funcionamento, sobre como ela é, como ela se conhece, né? Sobre a forma como vai ser conduzido o seu tratamento, ela estará mais engajada, mais pronta para participar ativamente da mudança dela, tá? Então, gente, não esqueçam disso, tá? Quando a gente, principalmente, que a gente está lidando com um transtorno que gera uma necessidade gigante de controle. Então, vamos parar e pensar na ansiedade, que é o foco aqui do nosso negócio, tá? O que é ansiedade, gente? O que é ansiedade? Podem responder. O que vocês souberem. O que é ansiedade?
de defesa natural do nosso corpo. Um mecanismo de defesa? Ela é um sentimento, é uma emoção? O que é uma ansiedade? Acho que é um sentimento Hum. que nos dá reações físicas. Ela é um sentimento, tá? A ansiedade é também uma emoção, né? Ela é um mecanismo automático também. A ansiedade é uma das intensidades do medo. E por isso que ela é tão adaptativa, porque a gente cresceu tendo essa necessidade de sentir medo, né? Justamente para que a gente pudesse evoluir enquanto espécie. Só que o medo tem várias intensidades. E a ansiedade, ela está bem no meio das intensidades do medo. Uhum. A ansiedade, ela é uma forma de expressão do sentimento medo, né? Emoção primária medo, né? Ela é uma forma performática ali do medo aparecer na nossa vida também. Você vê como a ansiedade é complexa, até para definir ela, a gente fica meio assim, ela é um sentimento, ela é uma emoção, um mecanismo de defesa, ela é um hormônio. Até um hormônio, ela não é diretamente um hormônio, mas alguns hormônios específicos só são excretados quando a gente está ansioso. Né? A ansiedade, por isso que ela causa sintomas físicos, né? Então, assim, a ansiedade ela é bem complexa, tá? Então, quando a gente fala de ansiedade, né, a gente está falando desse lugar, né? A gente está falando de uma emoção, um sentimento, algo que é adaptativo, né, que vem ali no nosso código genético, né, que se desenvolveu dentro do contexto das pressões, das demandas, dos estresses flutuantes da nossa vida diária, ok? E a ansiedade, além disso tudo, ela é um sistema. Ela é um sistema de resposta cognitiva, afetiva, fisiológica, comportamental complexo. Ou seja, esse modo de ameaça que é ativado quando os eventos sugerem ameaças aos interesses da gente como indivíduo. Então, a gente pensando nisso como ansiedade, a gente pode entender que a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem necessidade de controle, tá? Ou seja, ela precisa saber por onde ela resolve aquele problema. Gente, vocês precisam entender que o ansioso, tudo que ele quer na vida dele é se prevenir. É ou não é? Eliminar, se possível, nem sempre é possível, mas minimizar as chances das coisas darem errado na vida dele. E nesse intuito de minimizar, de se esforçar, de trabalhar para diminuir as chances das coisas darem errado na vida dele, ele fica criando mecanismos de prevenção e sobrecarregando o sistema dele ali para ele controlar as coisas à sua volta. Agora, só por esse motivo, que já é um grande motivo, isso faz com que o ansioso ele demore muito a buscar tratamento. Por quê? Só por esse motivo? Principalmente por esse motivo. Como é que você vai pegar que o problema central ali daquela pessoa é a ausência de controle, é o medo, na verdade, desculpa, é o medo de perder o controle e fazer com que ela entregue o controle do tratamento dela para outra pessoa, para um profissional. Porque o que eles entendem que vai acontecer é isso. É que eles vão se vulnerabilizar ao ponto de entregar a saúde deles, mental, para um profissional que não vai fazer nem questão de explicar a ele o que é o tratamento dele. Vocês têm noção disso? Que o quanto isso é pesado para eles? Por isso que chegar no atendimento e não ter clareza, gente, sobre como funciona o processo terapêutico é extremamente nocivo, pesado para a pessoa ansiosa. Porque ela disse, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Isso eu estou falando do psicólogo que não tem habilidade em explicar, tá, gente? Como funciona o tratamento. É por isso que nós não estamos mais nessa era. O nosso trabalho é fazer com que esse paciente ele se engaje no tratamento dele, porque ele entende
o que é o tratamento dele. Obviamente que ele não vai fazer a minha parte, ele não vai fazer a tua parte, ele vai fazer a parte dele, mas ele entende que ele é um agente dentro desse tratamento. E aí, geralmente, gente, quando eu pego um paciente ansioso, uma das primeiras coisas que eu falo para ele sobre o tratamento é oferecer para ele a vaga de monitor da própria evolução dele. E, geralmente, eu falo isso na primeira consulta. Eu disse, eu entendo o quanto isso é pesado para você. Você está aqui, se vulnerabilizar, se colocar a sua vida numa pessoa que você não conhece, abrir suas questões, trabalhar seus pensamentos, as suas cognições. Mas eu quero te fazer um convite. Lembra que a TCC é uma abordagem colaborativa. Eu disse, e aí, eu explicando como é a terapia cognitiva, uma das primeiras coisas que eu digo para eles, eu disse, eu quero te oferecer a vaga de monitor da tua própria evolução. O que é um monitor da evolução? Eu disse, tudo que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai, de tempos em tempos, mensurar os teus avanços. Mensurar como é que você está indo, para você entender como funciona o processo terapêutico, você não se sentir perdido aqui dentro. Porque o meu intuito não é te fazer sentir perdido, é você entender que existe uma construção aqui que vai acontecer ao longo do tempo, que tem coisas que você vai aprender, algumas vão demorar mais tempo, outras vão demorar menos tempo, mas que isso faz parte de uma linha, de um processo, ok? Então, assim, quando eles ouvem isso, eles já ficam mais animados. Por quê? Pelo menos eu vou ter noção, algum controle sobre o que está acontecendo no meu tratamento, tá? Então, a psicoeducação, a respeito dos métodos da TCC, é a única técnica que se utiliza durante toda a psicoterapia. Denise, qual a técnica que a gente usa do início ao fim do processo terapêutico? A psicoeducação do paciente. O processo da terapia, ele se torna transparente através da psicoeducação. O conhecimento aumenta a sensação de controle, o que contribui para a validação e esperança do paciente ansioso. Quando ele entende o funcionamento das coisas, o mecanismo das coisas, para onde ele está indo, o que é o quadro dele, qual é o diagnóstico dele, o que é que isso significa, quais são os sintomas dentro desse diagnóstico, quais são os sintomas cognitivos, quais são os sintomas comportamentais, quais são os sintomas físicos, por que que isso acontece, qual o funcionamento do cérebro dele, qual é a região do cérebro que é afetada quando ele está ansioso, como é que o corpo dele tende a agir. Quando ele vai entendendo isso, ninguém nunca me explicou isso. Ele já começa a se comprometer de um jeito diferente com o tratamento. Por quê? Porque está às claras. Não é, você tem transtorno de ansiedade generalizada e a gente vai passar algumas semanas aqui conversando. Como assim? Você vai falar sobre sua vida, sua família? Não, não é isso. Gente, a gente precisa dar direção. Espera aí, o que é um transtorno de ansiedade generalizada? Quais são os sintomas? Pega o DSM, lê com ele. Vamos ler aqui. Vamos dar de 0 a 10 quais são os sintomas que aparecem em você. Deixa eu te explicar como é que funciona. Deixa eu te explicar o que é que acontece no teu cérebro quando você está ansioso. E aí você vai ensinando a esse paciente. Você vai pegando na mão dele e fazendo ele entender como é que acontece dentro da cabecinha dele para ele quando ele está ansioso. E aí ele vai entendendo o seu modo de funcionar. E a partir do momento que ele entende o seu modo de funcionar, ele começa a se comprometer com as tarefas e ele começa a melhorar. Então, a psicoeducação, gente, até todas as técnicas, para a gente conseguir aplicar, a gente precisa educar ele em relação à técnica. Se a gente não educar, explicar a técnica, eles também não conseguem fazer. Então, ela é o pescoço da teoria, tá? Então, a gente precisa ter paciência para fazer isso. E aí, eu vou entrar aqui nas etapas da psicoeducação eficiente. Por quê? Porque esse daqui, se vocês puderem dizer, Denise, a minha primeira sessão, o que tem que ter ali na minha primeira sessão? O paciente ligou, marcou terapia comigo, chegou lá, né, na primeira consulta, eu peguei ali os dados principais, fiz uma anamnese ali bem por cima, que não dá, a gente tem 50 minutos, não é muito tempo,
né? Mas eu identifiquei no discurso dele, deixa eu tomar um golinho aqui. Eu identifiquei no discurso dele, assim, rápido, que ele tem ansiedade. O que eu preciso fazer? E assim, eu ouço muito isso, né? E eu vou passar esse segredo para vocês. Por que que a minha retenção de paciente em primeira consulta é tão alta? Né? O que é a retenção? Né? O paciente vem para a primeira consulta e decide, né, continuar com a terapia. Porque eu não economizo, gente. Não economizo em explicar o funcionamento da terapia para ele. Em explicar o funcionamento do modelo cognitivo e o quanto aquilo vai ajudar ele a lidar com a emoção dele. E aí, gente, olha só. E essa parte assim, todos os alunos do GE que aprenderam a fazer isso, ela, Denise, minha filha, eu nunca mais perdi um paciente depois da primeira sessão. E aí você também não vai perder não, e vocês vão me contar isso depois, né? Lembra, ouve, tá? Que seu papel é ouvir, ali, acolher, né? Ser um solucionador de problemas, lembra lá da primeira aula da jornada, né? A gente tá ali para acolher, oferecer alívio, suporte. Ok, tá? Reserva ali uns 10 minutinhos, 5 minutinhos finais da tua sessão, para você validar tudo o que ele falou. Eu disse, olha, agora eu vou pedir para você prestar atenção aqui em mim, tá bom? E aí, você vai explicar para esse paciente o modelo cognitivo da ansiedade. O modelo cognitivo de Beck e o modelo cognitivo da ansiedade, se caso ele for um paciente ansioso. Se ele não for um paciente ansioso, o modelo cognitivo de Beck, para qualquer transtorno que você receber aí na clínica, já vai servir para você fazer o paciente aderir o processo junto com você, tá? E o que é, Denise, o bendito do modelo cognitivo? Calma aí, não criamos pânico, né? Então, o que é que geralmente eu faço com o paciente? Eu vou pegar na prática aqui, tá? O modelo cognitivo é esse que está aqui do ladinho direito. Deixa eu diminuir aqui. Aqui tem de uma forma básica, tá, gente? Vocês estão... Uai, o que fiz? Aqui. Aqui tem mais ou menos uma figurinha, vocês estão vendo o bonequinho, os pensamentos, né? Emoções, né? Sentimentos e os comportamentos, e depois gira de novo. Falta uma setinha aqui para girar. Basicamente, né, o que Beck quis explicar no modelo cognitivo dele é que aquilo que nós pensamos sobre nós, né, acaba produzindo, interferindo diretamente na nossa forma de sentir. E aquilo que nós sentimos ao nosso próprio respeito acaba fazendo com que a gente tome decisões e haja de determinadas maneiras, que são os comportamentos. Os nossos comportamentos reforçam a nossa forma de pensar. E aí, gira de novo. Obviamente, de uma forma mais ampliada, vocês vão ver lá nos conceitos, né? A visão dele sobre ele mesmo, a visão dele sobre o outro, a visão dele sobre o mundo. Tá, gente? Isso está onde, Denise? Terapia cognitiva, teoria e prática, lá no iniciozinho, quando eu explico o modelo cognitivo. Denise, eu nunca vi isso na faculdade. Não se preocupe que eu mandei vários modelozinhos. Vou botar no Drive, que vocês vão receber depois de hoje, tá? Então, tem os modelozinhos do modelo cognitivo. Mas aí eu pego o paciente ali no final, eu disse, olha, deixa eu te explicar, fulaninha, né? A gente entende aqui na terapia cognitiva que os teus pensamentos, isso às vezes online, tá, gente? Eles interferem diretamente na forma como você se sente ao teu próprio respeito, ao respeito das pessoas, da tua vida, a respeito do mundo, das coisas à tua volta. E esses teus sentimentos, eles acabam condicionando a tua forma de agir, tá? Os teus comportamentos. E aí a forma como você age faz com que você pense novamente aquilo ao seu respeito. Vou te dar um exemplo melhor. Por exemplo, vamos pegar um paciente aqui, ansiedade social. Crenças centrais de um paciente ansioso social. Quem imagina aí quais sejam? Ansiedade social, medo da exposição, medo do julgamento, não sou uma pessoa legal, não sou uma pessoa interessante. Então, vamos usar uma crença central de um paciente ansioso social, que a gente vai ver mais na frente de ansiedade social. Sou desinteressante.
certo? Então, olha só como é que funciona mais ou menos. Isso aí, gente, você pode... Se o paciente, durante o discurso da primeira consulta, falar, né, eu me sinto incapaz, eu me sinto vulnerável, né, eu me sinto inferior, você já aproveita e faz o modelo cognitivo com a fala que ele usou. Se ele não usou, você usa um exemplo aleatório. Por exemplo, se você acha que é uma pessoa desinteressante, né, deixa eu te explicar como é que isso funciona. Se você acha que você é uma pessoa desinteressante, você vai se sentir como? Como é que eu me sentiria se eu me achasse que eu sou uma pessoa desinteressante? Eu ficaria triste, eu ficaria apática, eu seria uma pessoa, talvez, que ficasse um pouco mais irritada na presença de outras pessoas, porque eu me sentiria inferiorizada, né? Falo sentimentos ali em gerais. E aí, esse meu sentimento de ser triste, de ser apática, de ser rejeitada, faz com que eu não queira comparecer a eventos sociais. E aí, o meu comportamento é me isolar. Ou o meu comportamento é não interagir muito nas situações sociais. Fico mais no canto, fico mais isolada, não me comunico com as pessoas. E aí, esse meu comportamento de ficar no canto, de ficar isolada, né, de não me comunicar com as pessoas, faz com que as pessoas realmente não conversem comigo, né? E aí elas não conversam comigo porque eu estou isolada, eu estou no canto, então eu não quero, né? Porque eu tenho medo que elas descubram que eu sou desinteressante. E isso faz, o fato de eu sair daquele lugar e elas não conversarem comigo, não puxarem assunto comigo, não me inserirem na vida delas, faz eu reforçar o meu pensamento que isso acontece porque eu sou desinteressante. Deu para entender como funciona? Então, olha só, paciente, fulano, na tua vida é assim, em relação às tuas questões, né? Aquilo que você pensa sobre você interfere nas tuas emoções e as tuas emoções interferem no teu agir e a repetição do teu comportamento contribui para que você mantenha os mesmos pensamentos acerca das coisas. Além de você estar psicoeducando sobre o modelo cognitivo, você já está psicoeducando ele sobre o que é crença, tá? As crenças centrais. E o que é o processo terapêutico? O processo terapêutico vai agir aqui, ó, aqui, ou aqui, ou aqui. A gente tem o intuito de quebrar a roda. A gente quer quebrar a roda. Você identificar qual é o teu funcionamento e a partir do momento que você identifica o teu funcionamento, que a gente vai fazer isso junto, você começar a mudar o teu funcionamento. E isso, às vezes, vai exigir de você um comportamentos diferentes. Às vezes, você não vai conseguir mudar a sua forma de pensar. E você não vai conseguir mudar a sua emoção. Mas a gente pode mudar as suas ações. E aí a gente pode fazer um treino de hábitos ou um treino de habilidades. E aí você muda a sua ação e quando você percebe que você conseguiu fazer, você diz, nossa, eu consigo fazer, me tornei uma pessoa um pouco mais interessante. E aí você muda a sua forma de sentir. Em outros momentos, aqui na terapia, a gente vai conversar só sobre os seus pensamentos. E a gente vai questionar, a gente vai validar eles, vai entender de onde eles vieram, o que é que contribui para que eles sejam reforçados. Em outros momentos aqui na sessão, a gente vai te ensinar a lidar com os teus sentimentos, como você se regular, como você não explodir, como você controlar os teus impulsos, né? Como você sentir, aceitar as tuas emoções e não fazer com que elas se comportem daquela maneira, porque você tem controle sobre elas, elas não são descontroladas, né? Você precisa aprender a observar isso. Então, a terapia, de todas as maneiras, ela interfere na quebra da roda. E isso vai acontecer ao longo das nossas sessões. Nem sempre você vai saber onde a gente está interferindo, mas não importa onde a gente está interferindo. Onde a gente mexe, altera o funcionamento. Por quê? Porque é um ciclo. Me diz uma coisa. Ele vai sair sem entender o que é uma terapia? E quando a gente explica isso para o paciente ansioso, a gente vai dizer a forma como você pensa catastrófica sobre as coisas faz com que você se sinta dessa forma.
e faz com que você se comporte, tenha determinadas ações que reforçam. Por exemplo, às vezes você pega um paciente com pânico, a gente vai ver na aula de pânico, às vezes ele fica se monitorando os sintomas físicos. Opa, meu coração começou a acelerar. Opa, olha minha respiração, já está ofegante. Esse comportamento de monitoria reforça a ideia de que ele vai ter uma crise. E aí você vai explicar para ele que a gente precisa mudar o comportamento. Porque a hipervigilância faz com que ele pense que vai ter uma crise, e quando ele pensa que ele vai ter uma crise, ele sente a crise. Então, a gente vai quebrar a roda. Então, explicar isso para o paciente traz clareza, devolve a ele o controle e faz ele pensar sobre ele mesmo. Espera aí, é o meu funcionamento. Como é o meu funcionamento? Quando ele vai entendendo isso, ele vai se apropriando do processo, tá? Até aí, tudo bem, gente? Dúvidas? Eu estou tentando simplificar para ficar mais claro, porque são um monte de conceitozinhos, tá? Então, olha só. Quais são as etapas da nossa psicoeducação eficiente? O primeiro delas é apresentar o modelo cognitivo, tá? De Beck, ou seja, pegar ali o finalzinho da primeira sessão. Se não deu na primeira, faz na segunda. Eu acho essencial fazer na primeira, mas aí você também pode fazer isso ali, porque as primeiras sessões acabam sendo uma anamnese, né? Fazendo ali, nas primeiras sessões. E aí vem a parte 2, que é o diagnóstico e informação sobre ansiedade, tá? O paciente ansioso. E aí a gente lembra da aula da jornada, que é ali oferecer o diagnóstico para ele, né? Psicoeducar ele, olha, existe um conceito, existe um transtorno, né, chamado transtorno de ansiedade, tal. Eu vou ler aqui para vocês, diagnosticar ele através da entrevista clínica ali e oferecer esse diagnóstico para ele, tá? Vem o modelo cognitivo, vem o diagnóstico, e aí vem o processo psicoterápico e o plano de tratamento, que é onde a gente começa a explicar para o paciente como vai funcionar. Você já explicou mais ou menos como é a terapia, pelo modelo cognitivo, mas você precisa explicar como é o processo psicoterapêutico e o plano de tratamento, como é que você trabalha isso. E aí entra naquele negócio de vocês definirem as metas de acompanhamento, o que é que vocês estão tentando atingir, e por aí vai, que é ali o básico da terapia cognitivo-comportamental. Eu fechei essas etapas aí, tá, gente? Com foco na relação terapêutica. Lembram lá da jornada? Presta atenção. Relação. A gente precisa estar dentro da relação. Ele precisa entender que ele pode confiar em você, que você está ali para oferecer alívio para ele. Você não é o detentor da súmula da sabedoria em que ele não vai poder compartilhar nada, dizer a pauta, como ele quer ser tratado. Não. Você foca na relação. Para a gente ter uma relação, ela é colaborativa. Você vai dar, recebe, vai lá, construindo aquilo, o processo de confiança ali com o paciente. Tudo isso aqui é permeado pela relação. Sem haver a relação, com frieza, com imparcialidade, não funciona. Esse foi o grande problema da terapia cognitiva ser tão julgada, né, ao longo dos anos. E as pessoas acharem que o terapeuta cognitivo ele é uma pessoa engessada, rígida, que aplica ali número X de sessões para resolver esse problema, fazer isso, isso e isso, acabou. E deixou de lado a relação terapêutica, né? E não é. Nós precisamos usar as duas coisas, nós precisamos andar lado a lado. Nós somos técnicos, mas somos humanos, tá? Então, nós precisamos, às vezes a gente precisa botar as técnicazinhas no bolso e ouvir, e acolher, e validar, ok? Estar ali para ouvir ele, para explicar ele, às vezes só para assegurar ele, porque a relação, ela vai ajudar com que você cumpra tudo isso, tá bom? Passar. Então, vou dar exemplos aqui para vocês, por exemplo, deixa eu voltar, de elementos que vocês podem trabalhar na educação do paciente nas primeiras sessões sobre ansiedade. Aqui tem algumas técnicas, tá, gente? Coisas interessantes que vocês podem fazer psicoeducando o paciente sobre ansiedade. Por exemplo, diferença entre ansiedade e medo. Quem sabe?
Qual é a diferença entre medo e ansiedade? Sem problema de errar, tá? É que vocês fazem uma ideia, assim? Qual a diferença entre medo e ansiedade? Yasmine falou um pouquinho, né? Que a ansiedade é aquela variação ali do medo, tá ali no meio. Aí eu quero que começa com o paciente, que o paciente ele chega, eu sinto muito medo de tudo, não quero sair de casa, não quero isso, aquilo, né? Às vezes, dependendo do tipo da ansiedade, do tipo do transtorno que ele tem, ele vai ter medos variados. Por exemplo, pessoa com TAG, ela pode ter medo da morte, ela pode ter medo de catástrofe, ela tem medo de acidente, ela tem medo de roubo, ela tem medo de... Já tem paciente que tinha medo do prédio cair, sabe? Do prédio que ela mora. Ela morava em apartamento e ela teve que se mudar para uma casa porque ela achava que o prédio ia desabar. A ansiedade generalizada é mais ou menos nesse nível. A pessoa tem medo sobre tudo e num nível catastrófico, né? Pânico. Quais são os medos do pânico ali? Medo de morrer, medo de ter um ataque cardíaco, medo de perder o controle, medo de enlouquecer. Geralmente, esses são os medos do pânico, tá? Medo de morrer, medo de ter um ataque cardíaco, de ter uma coisa fulminante, medo de enlouquecer, perder o controle. Esses são os medos do pânico. Vocês veem que é diferente da ansiedade generalizada? Ansiedade generalizada é com trabalho, de ser demitido, de catástrofes naturais, de assaltos, de mortes, várias coisas, né, ao mesmo tempo. Pânico é muito específico. Sintomas físicos e questões de controle. Então, o medo do pânico é muito mais focado em uma questão física, né? Vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco, né? E vou ficar vulnerável, ou vou perder o controle da minha cabeça, o controle do meu corpo, né? Que é o medo de enlouquecer. Ansiedade social, medo de quê? Medo da exposição, medo da rejeição, né? Medo de passar vergonha. Então, a ansiedade social já é uma questão muito mais comportamental, social, tem a ver com, o nome já diz, né? Social. Né? Fobia específica, medo de uma coisa específica. Só tem uma vida normal, mas tem medo de altura. Só tem uma vida normal, mas tem medo de andar de avião. Então, é uma coisa específica, não está em todas as áreas da vida. Então, você pode explicar para o paciente que medo e ansiedade não é a mesma coisa. Apesar de eles estão dentro da mesma categoria, da mesma família, não é a mesma coisa. Tá? E aí, como é que eu explico isso para o paciente? Aí, eu geralmente, ou eu uso figuras, ou eu uso exemplos. Eu vou abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir uma figura aqui para mostrar para vocês. E isso vai estar na pastinha, tá, gente? Vocês vão receber a pastinha Psicoeducação com as técnicas, artigos, textos, as figuras, tudo que eu usei aqui. Eu acho que eu vou conseguir abrir aqui. Ó. Dá para ver? Medo. Se tem um tubarão, o peixinho, o tubarão já está atrás dele, né? Ou seja, o tubarão vai me comer. Isso é medo. Porque é real. Está acontecendo ali, naquele momento. O que é ansiedade? É o peixinho sair para nadar todo dia dizendo: e se hoje aparecer o peixe grande, mal esfomeado? A ansiedade não tem evidência de fato, mas ela tem o si, o peso do si. E se acontecer? E se o tubarão aparecer? E se eu for para esse caminho e ele estiver lá? E se o peixe mau aparecer? E se o esfomeado aparecer? E se acontecer isso? E se for justamente hoje? A ansiedade, ela não tem evidências de que realmente aquilo vai acontecer, mas ele está assustado. Você vê o peixinho aqui? Do mesmo jeito que estava quando o tubarão estava atrás dele. A diferença é que aqui ele está assustado na mesma proporção, porque só por conta do pensamento. E aí eu uso esses exemplos, ou eu mostro uma figurinha, ou eu explico dentro de um outro contexto, por exemplo, pego um contexto interessante, né? Olha, imagine que eu tenho medo de barata. E aí, a minha amiga me chama para visitar a casa dela. Se eu for para a casa dela, e de repente lá aparece aquela baratona voadora ali na sala, eu vou sentir medo. Barata, né? Aí eles riem, geralmente, na hora, né? Eu tenho toda uma coisa caricata. Aí ela disse, não, não é, ali vai sentir medo. Agora imagina que você está em casa, ela te faz o convite. Da hora que ela te fez o convite,
Até o dia de você ir para a casa dela, você está lá se arrumando. E se lá tiver barata? E se aparecer uma barata lá, o que é que eu vou fazer? Né? Será que a casa dela é barata? Será que ela faz dedetização constante? E aí você começa pensando, será que é realmente bom eu ir? Porque se acontecer, eu vou passar vergonha. Se eu der um grito lá na frente da família dela na hora do jantar, porque eu vi uma barata andando pela parede, a pessoa começa a criar cenários na cabeça dela, hipóteses, situações em que a barata possa aparecer. E isso pode levar ela a se comportar de uma maneira. E o que geralmente esse ansioso faz, quando ele prevê uma coisa ruim? Ele foge, né? Ele evita a situação. Por quê? Porque ele quer ter o controle das coisas. E se ele não puder ter o controle, ele foge, ele evita. E aí o ansioso vira mestre em evitar situações desafiadoras. Por quê? Porque ele quer ter o controle. E se ele não pode ter o controle de lá ter uma barata ou não, ela não vai. E aí ela, amiga, nem vai dar, foi mal, a gente vai desmarcar o jantar. Mal sabe que era por conta dos pensamentos, de imaginar como ela iria reagir a um medo da barata. Tá? Então, explica para o paciente de vocês, né, qual é a diferença entre medo e ansiedade. Essa daí já é clássica, você já ajuda, você já ganha aí, um espação em questão de atendimento. Valdísia, pode falar, você levantou a mãozinha aqui. Essa questão do medo que você está falando, e se ele pensar em si, né, e se tiver e tal, fazer isso, a gente poderia explicar como seria ele avaliando esse medo? Avaliar a proporção do medo que você está falando? Sim. Também. Ele pede para ele ir? Pedir para ele falar qual é a proporção do medo, é isso que você estava perguntando? Seria a avaliação do medo que ele está fazendo. Isso impede dele ir ao local que ele está avaliando a proporção do medo que vai encontrar. Não. Se isso impede ou não, não necessariamente. A gente tem que entender qual é o perfil desse ansioso, né? Tem ansiosos que são mestres em evitar, né? Eles nem vão, eles nem tentam, né? Mas tem ansiosos que enfrentam as situações que causam medo para eles, só que eles enfrentam de que maneira? Daquele jeito, né? A cabeça ali com um mar de coisa acontecendo e com sudorese, com taquicardia. É uma situação extremamente aversiva. Apesar deles enfrentarem, eles lidam com aquilo de uma forma muito aversiva. Esse negócio de pedir para eles dizerem, deixa eu entender o quanto você tem medo disso, de 0 a 10, é mais para você entender, né? A gente faz essa técnica com os pacientes, Valdísia, não é para eles terem consciência do quanto o medo é grande ou pequeno. É para a gente ter consciência por onde a gente começa, porque a gente não vai começar por onde ele é 10. A gente vai começar pelo mais baixo, né? Porque a gente tem que fazer ele se aproximar sucessivamente da situação que causa ansiedade para ele, né? Que causa medo para ele. Então, é mais para a gente se nortear ali nas intervenções do que para eles. Agora, ajuda eles também a terem consciência, né, do quanto eles sentem medo numa situação específica. Respondeu? O que você disse, né? Que, tipo, ele não foi. Esse é o exemplo que tu falou. Ele não foi porque estava pensando que tinha barata e tal. Esse ele não foi, ele deixou de ir. Aí a minha pergunta é, a gente poderia explicar que essa avaliação fez com que ele se comportasse e não fosse o local que ele pensou que tinha barata? Isso. Qual foi o seu comportamento? Eu não fui. O que é que você estava sentindo antes? Eu estava sentindo medo, receio, né? Eu achei que ia acontecer barata. Eu disse, quais são as evidências que você tinha que tem uma barata lá? Nada, só o meu pensamento. Eu pensei que se tivesse barata, eu não conseguiria lidar. Então, eu disse, deixa eu te entender. O teu pensamento de que poderia ter uma barata lá fez com que você sentisse muito medo, angústia, a vontade de desistir. E aí você não foi ao convite. Não foi isso? E quando você deixou de ir ao convite por conta desse pensamento, como é que você se sentiu? Eu me senti vulnerável. Eu pensei que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz de lidar com essa ansiedade. Ó. Deu para entender? Às vezes eles chegam dizendo os comportamentos, o que eles fizeram, né? O como eles agem.
E aí a gente tem que fazer isso na nossa cabeça. Essa é a parte do terapeuta, tá, gente? Na nossa cabeça, a gente já monta ali o quadrinho dele de funcionamento. Às vezes, Valdísia, psicoeducar ele sobre o que acabou de acontecer ajuda ele a ter uma noção do funcionamento dele e ajuda ele a intervir, não fazer a mesma coisa. Depois, se desafiar, se colocar na situação. Porque ele vai entender, nossa, eu não estou quebrando a roda, eu estou agindo para reforçar a minha ansiedade, tá? E a gente vai ver isso em transtorno, como é que a gente trabalha disso. Por isso que eu estou explicando esse conceito primeiro, para vocês entenderem como é que vocês trabalham isso aqui em terapia, ok? Mas respondeu? Deu para entender? Ok, massa. Vamos seguir. Outras psicoeducações legais. Qual a natureza universal e adaptativa do medo, né? Alguns pacientes, principalmente os mais céticos, geralmente homens, né, que são mais rígidos ali, mais duros, mais intelectualizados, eles gostam dessa explicação. Essa explicação tem nesse livro aqui. Quem tem esse livro aqui, ó? Livre de Ansiedade, tá? De Robert Leahy. Mas o capítulo da explicação eu coloquei na pasta, tá? E é a explicação da história da evolução do homem, que fala quais são os medos primitivos do homem, né? Que é natural, que são naturais a toda a humanidade. Vou dar um exemplo. Se você está no térreo e você olha para o fim de um prédio de 20 andares, não dá uma tontura? Dá ou não dá, gente? Não dá uma sensação de vertigem, de náusea? Dá. A mesma coisa se você olhar de lá de cima para baixo. Por quê? Porque existe no nosso código genético um processo de adaptação a partir da evolução, né, do ser humano, que faz com que nós tenhamos reações naturais à altura, por exemplo. É uma que vai causar ali uma sensação, inclusive física, vai dar uma tontura, náusea, você vai ficar com um labirinto meio, né? E aquilo pode gerar medo. Né? A altura é um exemplo, né? Por exemplo, outro medo que é muito comum, que está presente na ansiedade social, isolamento. O homem tem medo de ficar sozinho. E isso faz parte da evolução, tá, gente? Por quê? Porque uma pessoa sozinha na época das cavernas, ela estava sujeita a ser extinta. Por isso que as pessoas andavam em grupos, andavam em bandos, por isso que as comunidades são importantes, por isso que o ser humano sozinho ele tem uma tendência maior a desenvolver transtornos emocionais. Por quê? Porque nós não fomos projetados para vivermos sós. Nós precisamos conviver numa sociedade, numa comunidade. Por isso que a rejeição é uma coisa tão séria, né? Porque as pessoas sentem muito a rejeição, porque está no nosso código genético. Então, essa natureza universal e adaptativa do medo é top, psicoeducação top, para você explicar, principalmente a pacientes mais intelectualizados, sobre por que eles sentem medo de determinadas coisas, determinados desconfortos, ok? Então, tem nesse livro, explica sobre medo de altura, a questão do isolamento, explica alguns outros medos que são primitivos, ou seja, todo mundo tem, e o nosso corpo ele é preparado para excretar a ansiedade quando esses medos acontecem, tá? Reação de luta e fuga e as suas consequências. E, gente, eu amo essa psicoeducação. Essa é a melhor para sintomas físicos. A melhor é a reação de luta e fuga do corpo. E aí você começa, eu vou dar um exemplo dessa, tá? Você começa a contextualizar o paciente, principalmente quando o paciente é muito sintomático. Vocês já receberam pacientes muito sintomáticos? Tem muita dor de cabeça, ou ele tem muita crise com falta de ar, ou ele tem muita crise de intestino irritável, às vezes vai no banheiro, tem muita diarreia, né? Dor no peito forte, né? Falta muito sintomático, paciente muito sintomático, ansiedade, muito tremores nas mãos. Quando o paciente é muito sintomático, ele precisa de uma psicoeducação punk física. Porque se você não explica a ansiedade do aspecto biológico, ele se sente que ele fosse uma pessoa maluca, né? Porque comigo é assim, e não é só com ele que é assim. Faz parte do funcionamento do corpo. E aí, o que é que eu faço? Vamos contextualizar. Eu disse, olha, fulano, vamos lá. Entra aqui comigo no processo, para a gente entender aqui como é que funciona o teu corpo, né?
Imagina que você está passeando na floresta e você encontrou um leão na sua frente. O que vai acontecer com o teu corpo? Aí ele, ok, vamos lá, eu não estou na floresta, mas eu estou passeando na floresta, encontrei um leão. O que vai acontecer com o teu corpo? Naquele momento, está nos medos primitivos, tá, gente? Medos de catástrofes, medos de animais, né, selvagens. Naquele momento, o teu cérebro vai entender, estou ameaçado, tem um perigo na minha frente. E o que vai acontecer com o teu corpo é que o cérebro ele vai liberar uma dose gigante de cortisol. E o que é o cortisol? O hormônio do estresse. E por que a gente precisa do cortisol? Porque quando você está de frente para uma ameaça, o teu cérebro entende, ele precisa se preparar para duas coisas: lutar ou fugir. Ou ele precisa perna para que te quero, para o leão não pegar ele, ou ele precisa manejar alguma ferramenta ali rápida, alguma arma para ele atacar o leão. E ele ficar livre, assim, se livrar daquele risco. Então, o que vai acontecer com o teu corpo? E olha só, gente, que maluco, né? Essa técnica, tá? Porque isso funciona muito, tá? O que vai acontecer com o teu corpo? Você vai pensar mais rapidamente. Porque pensar muito, ter muitos pensamentos acelerados, ajuda você a avaliar o perigo. E quanto mais você pensa, mais decisões rápidas você toma. Então, pode ser muito difícil você conseguir se concentrar em qualquer coisa, a não ser aquele perigo, aquele leão que está ali na sua frente. E isso porque você precisa lutar ou fugir. E aí, conforme você está ali pensando rápido, uma forma de fugir, ou qual é a rota alternativa, ou qual pedra você pega para atacar nesse leão, a sua visão começa a ficar aguçada, para que mais atenção seja direcionada para o perigo. Então, você pode perceber que sua visão vai ficar um pouco de túnel, porque ela precisa ficar afiada para ela ver exatamente aquilo que você precisa fazer para agir. E aí, o que vai acontecer com outras partes do seu corpo? Sua boca vai começar a ficar seca, porque a boca ela faz parte do sistema digestivo, né? E o nosso sistema digestivo, ele para durante situações perigosas. Já pensou se ele não parasse? E o que é que você sentir fome na hora que um leão está tentando te atacar? Quem vai estar com fome é o leão, não é você, né, que está com fome. Então, a sua boca vai começar a ficar seca. Vocês estão reconhecendo os sintomas de ansiedade aí? Então, né? Visão de túnel, boca seca, pensamentos acelerados. Aí você continua, psicoeducando o paciente, né? E aí o que vai acontecer? O seu cérebro, ele vai começar a liberar oxigênio no seu corpo. E para esse oxigênio ele precisar ser bombeado aí para o teu corpo, o teu coração vai começar a bater mais rápido, você vai ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque para lutar ou fugir, você precisa dos teus grandes grupos musculares. Você precisa das tuas pernas, dos teus braços, você precisa de força. Se você tiver que correr, se você tiver que lutar contra o leão. Então, os teus grupos musculares grandiosos, costas, braços, pernas, eles precisam estar rígidos, tensos, para enfrentar esse desafio, para enfrentar esse perigo. E aí o teu coração, ele precisa bombear mais rápido esse oxigênio para ir para esses grupos musculares para eles poderem agir. E aí você vai ficar tensa e você vai ficar com taquicardia e, obviamente, a sua respiração vai ficar ofegante, porque imagina você correndo no esteiro ou você precisar se esforçar. Se tem mais oxigênio aí, é porque está sobrecarregado esse sistema, né? Olha só que maluquice, gente. O nosso corpo, ele é incrível. Eu disse, mas sabe o que acontece, fulano? Eu te dei alguns exemplos de alguns sintomas, se você estivesse na frente de um leão, não foi? Foi, você deu alguns exemplos, né? Eu poderia dar outros, tá, gente? Por exemplo, mãos frias, né? Mãos suadas, ficam geladas. Por quê? Porque os vasos sanguíneos na pele, eles se contraem para forçar o sangue para os grupos musculares maiores. Então, o que vai acontecer com as extremidades? Elas vão ficar mais frias, mais dormentes, porque você precisa mais de sangue, de oxigenação nos grupos musculares maiores. Aí você vai pegando, pega do sintoma que ele falou que está tendo, tá, gente? E aí você explica para ele. Só que sabe o que acontece com você?
Você está sentindo isso sem ter nenhum leão na tua frente. Aí o paciente faz... Você tem uma reação similar caso você encontrasse um perigo de estar na frente de um urso, de um leão, no teu corpo, fisiologicamente falando, fisicamente falando, porque o teu cérebro entende que você está em perigo. E como é que o teu cérebro acha que você está em perigo? Porque você pensa nesse perigo. E aí o teu corpo sente como se ele manda as mensagens no teu sistema de alerta, como se você estivesse de frente para esse perigo. É por isso que você tem taquicardia, sudorese, mão gelada, pensamentos acelerados, né? Depende de como a pessoa, intestino ali, né, funcionando, a vontade de evacuar, que algumas pessoas têm, né? Por quê? Ok, gente? Alguém já explicou isso para você? Tá fazendo sentido aí, né? Vocês já tinham noção, assim, do quanto a gente pode explorar com o nosso paciente uma explicação dos sintomas físicos, tá? Esse material, ó, vai estar na pastinha de psicoeducação, tá? Resposta de luta e fuga, todos esses sintomas que eu expliquei para vocês, ó. Tem esse material aqui, que é resposta de luta e fuga, que é para vocês estudarem, aprenderem a explicar para o paciente de vocês os sintomas, ó, mudança de visão, boca seca, taquicardia, tensão muscular, mão gelada, palmas das mãos que ficam suadas, urgência na bexiga. Eu, por exemplo, quando fico ansiosa, eu tenho incontinência urinária. Impressionante, né? Você vê que a ansiedade acontece diferente em pessoas diferentes. Eu vou no banheiro toda hora. E é xixi. Algumas pessoas são gogô. O meu é xixi. Eu faço xixi toda hora. Aqui, antes de começar a aula, acho que foi umas 4 vezes. Glândulas adrenais liberam adrenalina, ou seja, né, dá sinais para outras partes do corpo responderem a esse perigo. A respiração se torna rápida e superficial, porque precisa de mais oxigênio para dar força aos músculos, né? Você se sente tonto, né? Ou com aquela cabeça leve, aquela sensação de náusea. Por quê? Porque quando esse oxigênio extra faz a gente se sentir tonto, né? A nossa cabeça fica pesada, né? Achando que alguma coisa está acontecendo que a gente perde a noção, até mais por conta da visão de túnel e tudo. Massa? Até aí? Ok, né? Vamos seguir. Aqui eu dei 3 exemplos, tá, gente? De 3 técnicas psicoeducativas que vocês façam em relação a explicar a ansiedade do paciente, que é batata, funciona muito. O paciente se sente super acolhido, né? Ele entende, meu Deus, e aí como é que você pode fazer isso? Ao invés de só explicar, aí você sente isso, né? Você valida as emoções dele. Aí eu fico com o coração acelerado, eu disse, aí falta o ar, né? Aí ele, é mesmo, você tem dores de cabeça, dores na nuca. Aí você vai complementando. Por quê? Esse paciente ansioso, gente, ele já vem tão invalidado dos ambientes dele, tão invalidado da família, dos colegas do trabalho, de dizer que é frescura, é o drama queen, é, né, isso, é aquilo. E aí ele chegar lá e ser invalidado para você, porque você só está explicando, não rola, né? Ele chega na sessão e você vai dizendo, nossa, faz todo sentido. Aí eu fico gelado, uma coisa estranha, meus cotovelos, minhas mãos ficam... Eu disse, mas tem uma explicação para isso. Eu disse, imagina, você fica assim, 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 né? Quando você fala, às vezes, os sintomas antes deles, é isso mesmo, eu me sinto assim. Porque ele entende, alguém está entendendo o que eu estou passando. Alguém está empatizando com aquilo que eu estou sentindo. E, gente, é real, gente. Eles sentem mesmo. Não é frescura. Eles sentem reações. Imagina vocês, gente, imagina você na frente de um leão, uma coisa perigosa, assim, uma situação, assim, perigosa. Vamos um perigo real, né, pra gente, sei lá, um ladrão, né? A gente não fica ali, o corpo parece que... Tem pessoas, vocês já ouviram falar, né? Não sei se vocês já foram assaltados, que falam dizendo, eu não lembro de nada, eu não sei da minha reação, a cabeça aérea. Ali foi ansiedade, gente. Outras pessoas lutam contra o ladrão. Eu fui assaltada já umas 3 vezes. As 3 vezes ele puxava a bolsa, puxava de volta, puxava a bolsa, puxava de volta. É um mecanismo ali da ansiedade e de luta. Eu tô rindo agora, mas foi tenso, né? Um mecanismo de luta ali, instantâneo, né? Do grupo muscular de segurar, pelo amor de Deus, né? E algumas pessoas correm,
Outras pessoas ficam paradas ali, o cara tira tudo que ela nem sente, né? Não consegue, nem foge, né? Paralisa. Então, isso é o que acontece. Agora, imagina as pessoas sentirem coisas físicas nesse nível só porque elas estavam pensando em algo. E no caso do pânico, que ainda é espontâneo, às vezes nem precisa estar pensando uma coisa, pode acontecer uma crise de forma involuntária. Né? Eles ficam muito mal, né? E isso faz justamente eles se hipervigiarem e eles começam a ter crises de novo. Tá? Aqui tem outras, tá? Psicoeducações, né? Investigação dos sintomas, estratégias usadas para o tratamento, para desativar o programa da ansiedade. Né? Eu explico a ansiedade, às vezes, como um programazinho, como é que ele funciona no corpo. É legal essa também. Deixa eu passar para a gente não perder tanto tempo. Tá? Probabilidade e gravidade da ameaça versus enfrentamento. Tá, gente? Essa na aula de técnica a gente vai conversar sobre isso. Regras gerais da ansiedade, essa é muito legal, gente, explicar as regras gerais da ansiedade. Tem nesse livro aqui também. Tem um post meu também lá que explica isso para vocês. Eu vou colocar ele aqui. Vocês vão receber esse slide no final. Tem também, no próximo slide vai ter. Risco e recurso. Essa é massa. O que é risco e recurso? Né? O que é que a ansiedade... Eu explico para o paciente. Deixa eu te entender. O que é que a ansiedade faz cognitivamente na tua vida? Ela maximiza os riscos das situações e ela minimiza os teus recursos. Como assim? Ela diz que aquilo que você está prevendo que vai acontecer é muito grande e que você é incapaz de lidar com isso. E aí, quando você percebe nessa proporção que o risco é muito grande e você é incapaz de lidar com isso, você tem uma crise, você colapsa. Por quê? Eu não consigo lidar com esse medo, com esse problema. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer você olhar para quando a ansiedade te falar dos riscos das coisas, você sentar. Isso é técnica, tá, gente? Técnica de risco e recurso. Você vai pegar um caderno, você vai sentar e você vai listar quais são os recursos que você tem para lidar com essa situação difícil. E aí, por exemplo, pega o paciente lá, que ansioso social, que tá paquerando uma menina e tem medo de chegar para a menina e falar que gosta dela ou convidar ela para sair, porque ele acha que vai ser rejeitado, né? Que ele não é uma pessoa interessante. Então, vamos maximizar. Ele maximiza o risco. Ela vai me rejeitar, vai falar para todo mundo, vai mangar na minha cara, vai rir de mim, e minimiza os recursos. Não sei chegar, não sei cumprimentar, não sei falar, não, né? Que ele não sabe fazer nada. A ansiedade faz isso com a gente. Ela diz que a gente não sabe fazer nada, e às vezes a gente sabe, mas ela diz que a gente não sabe. Então, você vai dizer, peraí, vamos lá, um passo de cada vez. Vamos listar quais são os recursos que você tem. Isso se faz em terapia, tá, gente? Em sessão, tá? Trabalhar com eles. Eu disse, o que é que a tua ansiedade está dizendo? Ela está dizendo isso, 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 isso. Ok, isso é uma verdade, 100%? Eu acho, eu sinto como se fosse, peraí. Vamos listar aqui, para você fazer tal coisa que você anda fugindo, que você está com medo. Quais são os recursos que você tem para lidar com isso? Aí a pessoa, sei lá, entrevista de emprego, né? Eu me formei na área, né? Eu já tenho experiência de tanto tempo. Aí ela ajuda ela a listar os recursos. O menino que quer pedir a menina namoro. Não, eu tenho até um grupo de amigos, o povo diz que meu papo é legal, eu sei sobre tal pessoa, eu sou uma pessoa gentil, geralmente. Pede para ele listar ali os recursos. E aí, eu disse, pronto, aí agora o que é que você vai fazer? Toda vez que a ansiedade vier te trazendo esses pensamentos, você vai pegar esse caderno e você vai ler os teus recursos. E vai falar por que ela não está falando a verdade. Quais são os recursos que você tem para lidar com isso. E isso vai ajudar, ó, a reduzir a tua ansiedade. Até aí, tudo bem? Já conheciam essa? Ok. Vamos lá. O que mais? Consequências de ansioso por estar ansioso, né? Explicar a mesma coisa, modelo cognitivo. Se você pensa que está com ansiedade, às vezes você nem está com ansiedade, aí você começa a sentir com ansiedade, você começa a se comportar como ansioso, né? É só de pensar que pode ficar ansioso, a pessoa fica ansiosa. A Bárbara está aí balançando a cabeça, como se dissesse, eu faço isso. Né, Bárbara? Né? Metacognição. Vocês sabem o que é metacognição? Sabe, Valdísia?
Bárbara, Yasmine, já ouviram falar de metacognição? Eles amam você explicar metacognição. E aí eu vou explicar para vocês o que é metacognição. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Imagine minha gata Camomila, tá? Camomila, Camomila, quando ela está andando aqui no quintal, toda vez que ela vê o gato da vizinha andando pelo muro, ela faz... Por quê? Porque Camomila, ela é um animal, ela é instintiva. Então, ela imagina que um gato andando no muro da minha casa, no quintal, vai ameaçar o terreno dela. Essa casa é minha, essa família é minha, eu sou a única gata daqui. Ok? Então, ela reage a isso. Eu disse, a diferença entre Camomila e eu é que Camomila ela não tem a capacidade de pensar sobre o que ela está pensando. E eu, sim. Então, vamos imaginar que eu sou Camomila. E eu estou no quintal e eu vejo a gata andando pelo muro. E eu vou pensar, essa gata quer pegar o meu terreno. Ao mesmo tempo que eu penso isso, eu tenho a capacidade de pensar que, bem, eu estou pensando que ela quer entrar na minha casa, mas a casa é minha. E se ela entrar aqui, ela pode sair. E isso não significa que a casa passa a ser dela, se a gata da vizinha entrar aqui. Então, eu não preciso me armar contra a gata. Eu posso simplesmente olhar para a gata e dizer, ela está aqui, não ameaça o fato de que a casa é minha. Metacognição é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. E nós, os seres humanos, somos os únicos seres da face da Terra, criatura, que tem a capacidade de metacognição. Camomila não tem, porque Camomila é um gato. Então, ela age por instinto. Se aparece um gato, é uma ameaça para ela. Então, ela vai reagir por instinto. O que acontece quando você reage à tua ansiedade ou reage às tuas emoções sem pensar sobre o que você estava pensando antes? Você está sendo como Camomila. Eu sempre uso esse exemplo com os meus pacientes. Sempre uso Camomila. Todo mundo conhece Camomila. Sempre você está sendo que nem um gato. E você não é um gato. Você tem a capacidade de pensar sobre o que você está pensando. E você pode levantar evidências, avaliar as evidências de que seu pensamento não é verdadeiro. Que isso não é uma ameaça de fato para você. Isso, ó, gente, para regulação emocional, caso o paciente ansioso e outros pacientes depressivos, eles têm condição de pensar sobre o próprio pensamento, transtorno bipolar, pacientes que têm uma desregulação emocional forte. Ensinar eles a pensar sobre o próprio pensamento. É para isso que existe o RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais, que a gente passa para os pacientes, tá? É para eles aprenderem a fazer o mecanismo da metacognição. Então, nunca mais vocês vão desaprender o que é metacognição. É a capacidade que nós temos de pensar sobre o nosso pensamento. Ok? Massa? Gostaram de saber dessa? Vamos lá. Seguir. Ok? Elementos principais da educação, né, do paciente sobre o modelo cognitivo e o tratamento da ansiedade. Vocês podem usar métodos alternativos. Fazendo psicoeducação, gente, vocês podem usar tudo. Yasmine aí, né, que trabalha com muita gente profissional, você pode usar coisas do contexto da pessoa, do trabalho da pessoa. Vocês podem usar questões da profissão da pessoa para usar isso como exemplos. Vocês podem fazer psicoeducação com perguntas. Você pode fazer psicoeducação com distorção cognitiva, imprime ali as listas das distorções, dá para o paciente. Vamos dizer que de 0 a 10, qual você acha que você tem, explicando as distorções para ele. Usar a autoexposição. Você pode, né, construir esse entendimento com ele, né, da psicoeducação. Então, você pode usar slide, você pode usar vídeo, você pode usar pedaços, trechos de figuras, de filmes,
para explicar qualquer coisa que vocês precisem fazer o paciente entender sobre o funcionamento dele, da ansiedade dele, das crenças dele, tá? A psicoeducação aqui a gente está colocando no contexto da ansiedade, mas isso vale para as crenças dele no geral, porque a gente trabalha na reestruturação cognitiva de crenças, né? Terapia cognitivo-comportamental trabalha com o processo de reestruturação cognitiva. Vocês entendem quais são as crenças do paciente, a gente vai ter aula de conceituação cognitiva, porque vocês precisam entender quais são as crenças do paciente ansioso e trabalhar para reestruturar essa crença. Quando o paciente ele aprende a reestruturar as crenças dele, ou seja, não pensar de forma automática do jeito que ele construiu aquele pensamento, ele está pronto para ser encaminhado para a alta, tá? Que é, ele começa a questionar ali o mecanismo dele de funcionamento e ele já responde de uma forma mais adaptativa àquele mecanismo. Então, ele já está melhorando, ok? O papel de cada abordagem técnica de enfrentamento também tem que ser psicoeducada. Então, se você vai ensinar ao paciente uma técnica de relaxamento, gente, uma técnica de respiração, você não vai lá, vamos aqui, puxa o ar, só... Você é um professor. O teu papel é explicar para aquele paciente por que essa respiração é importante para ele. Então, você vai explicar, quando você inspira assim, você está puxando o oxigênio, o teu corpo vai girar isso, vai excretar isso de forma de gás carbônico, e quando você expira em 6 e não em 4, ou seja, é mais, você, da próxima puxada que der, você vai inspirar gás carbônico, e isso vai levar para o teu cérebro e vai baixar a tua ansiedade, né? Então, quando você explica até a técnica de relaxamento, por que respirar ajuda a baixar a ansiedade, fazem eles aderir à tarefa de uma forma muito mais fácil, mais prática. Quantos aqui já passaram passar a tarefinha para o paciente, ele não cumprir, ele não respirar, não conseguir respirar, não? Às vezes ele não entendeu o que você estava explicando, né? A gente vai entender também que tem pacientes que não aderem à tarefa, não é só porque não entendeu, é porque não faz parte dele, né? Assim, não é um funcionamento dele. Isso aí você vai perceber com o tempo. Mas, assim, não pequem pelo excesso de explicar por que você está fazendo isso. Passou o RPD, olha, eu vou te dar um formulário para você preencher, explica a metacognição, isso é importante para a gente identificar quais são as tuas crenças. Lembra do modelo que eu te expliquei? Se a gente não entender quais são as tuas crenças, a gente não vai saber onde a gente agir na terapia. Então, é muito importante você fazer o RPD, para você pensar sobre o seu pensamento. Não só entrega o formulário e pede para ele preencher da semana, ele não vai entender, gente. A gente precisa explicar. A gente está ali para ensinar o paciente. E o paciente que entende o que ele está fazendo, ele adere ao tratamento, ele faz as tarefas. Então, é muito mais fácil de ele permanecer em terapia. Ok? Ó, as regras da ansiedade, tá? Que eu falei, né? Quais são o jogo das regras da ansiedade? A ansiedade manda você, primeira fase, procure todos os perigos. Segunda fase, agora pense nesses perigos e aumente eles ao extremo, o máximo de ruim que pode acontecer. Terceira fase, agora tente controlar tudo. Imagine o máximo que pode acontecer e funcione, e viva e haja como se você pudesse controlar tudo. E aí, quando, obviamente, eles não conseguem controlar tudo, eles passam a evitar aquilo que eles não conseguem controlar ou lidar. E aí começa a fuga, a evitação das situações ansiosas, tá? É assim o jogo das regras da ansiedade. Também está no livro de Robert Leahy, vou botar o capítulo também para vocês, tá? Esse daqui é muito legal para eles entenderem o funcionamento. Modelo cognitivo da ansiedade, tá, gente? Basicamente, esse é o modelo cognitivo da ansiedade. Vocês podem usar com os pacientes, tá? Experimenta certas situações, informações, os sinais. Aumenta a atenção, a ameaça, né? E aí começa a ter os sintomas. Depois dos sintomas, ele vai buscar por segurança para reduzir a ansiedade. Então, a pessoa sente sintomas, então ela começa a ter mecanismos de segurança para não se sentir ansioso. O que são mecanismos de segurança? Evitação, isolamento, tudo isso é mecanismo de segurança, tá, gente? A pessoa não lida com as situações fóbicas, começa a fugir das situações, começa a se isolar para não se relacionar. Que mais, assim, que pode ser sintomas de segurança para evitar sentir ansiedade?
Vamos pensar. Não se desafiar, não buscar novas... não mudar a forma de se comportar, né? A pessoa não se desafia, não se expõe. Tem muitos mecanismos de segurança que a pessoa faz por estar ansiosa. Começa também a sentir preocupação com a ansiedade, impotência, risco e recurso, ou seja, aumenta o risco, reduz a capacidade dela de lidar com a ameaça, né? E aí essas duas coisas, a busca por segurança e a minimização dos recursos, fazem a pessoa ter tentativas de controlar a ansiedade, né? Que faz justamente com que ela mantenha o sistema de alerta ligado. A atenção aumentada, gente, é porque os livros, às vezes, falam numa linguagem difícil. Mas, basicamente, aqui sistema de alerta o tempo inteiro faz com que você sinta sintomas, e você sente sintomas, você começa a ter comportamentos de segurança para evitar ter os sintomas com tentativa de controle. E aí, essa sua tentativa de controle faz você permanecer com esse sistema de alerta ligado. Tá? Esse é o modelo cognitivo da ansiedade. Então, a psicoeducação, gente, ela tem esse objetivo. Grava aí. Automonitorar, ensinar o paciente a se automonitorar, ou seja, se conhecer, ou seja, todo o processo terapêutico tem como objetivo o autoconhecimento. Todo. Ninguém vai para a terapia só por autoconhecimento, tá, gente? A gente vai para a terapia por conta dos sintomas. A gente vai por conta da terapia por conta dos problemas, para resolução de problemas. Nem o processo terapêutico a pessoa acaba se conhecendo. Tem como não se conhecer? Tem como não acessar suas crenças? Não tem. Denise, mas e as pessoas que fazem terapia só para autoconhecimento? Olha só, e vocês gravem bem isso, a gente tem que ser prático. Não se tem autoconhecimento só com terapia. A gente pode adquirir autoconhecimento de outras maneiras. Com leituras, com busca, né, se observando. Não é só com a terapia que a gente adquire autoconhecimento. As pessoas, cuidado que os psicólogos estão vendendo, né? Só a terapia promove o autoconhecimento. Não é verdade. Mas, estando dentro de um processo terapêutico, que a base fundamental ali do processo terapêutico é ensinar a pessoa a se entender, a perceber o seu mecanismo de funcionamento, a lidar com seus sintomas, com suas questões, isso vai promover com que ela se automonitore, com que ela se observe, com que ela se valide, e isso vai trazer uma potência de autoconhecimento muito maior. Ok? Então, assim, quero fazer autoterapia só para ter autoconhecimento. Legal. Mas lista outras coisas, outros objetivos, porque autoconhecimento, ele se adquire na terapia, mas ele se adquire num processo de investigação de outras questões, de um comportamento nocivo que não está funcionando, né? Às vezes a pessoa vai e busca, olha, eu tenho um comer transtornado, eu como muito em situações que eu me sinto ansiosa, eu não sei porque eu sou assim, onde eu comecei isso na minha vida, e eu queria me conhecer. Tá tudo bem. Mas ela chegou com um comportamento, deu para entender? Ela chega com um comportamento que está ali disfuncional, com traços ali de alguma coisa, e aquilo vai ajudar a promover autoconhecimento para ela. Ela entender como é que as emoções dela reagem, quais são os mecanismos de segurança, o que é que ela utiliza. Mas só para autoconhecimento, good vibes, minha vida é maravilhosa, quero fazer autoterapia para ter autoconhecimento. Cuidado com esse paciente, tá? Ou ele está escondendo alguma coisa, né? E ele está dizendo que ele está querendo ir para o autoconhecimento, né? Que não tem nada de errado ele querer autoconhecimento, mas ele precisa ir com um objetivo. Autoconhecimento não é objetivo terapêutico. Se adquire com terapia, mas não é objetivo terapêutico. Eu vim para terapia, minha meta principal é adquirir autoconhecimento. Vamos ver. O que está na sua vida? O que é que você quer melhorar? O que é que não está tão legal? Você acha que não se conhece por quê? Aí entra o questionamento socrático, né? O que uma pessoa que se conhece, como ela se comporta? Para você chegar numa meta. E aí ela vai adquirir autoconhecimento nesse processo. Mas só por autoconhecimento, gente, Beck não fala isso não, tá? Isso não é objetivo de terapia, não. Ok? Lembre que nós somos agentes promovedores de saúde. A psicologia não é uma ciência só humana. Ela é uma ciência de saúde. Então, a gente trabalha numa intervenção para trazer saúde mental, numa proposta mesmo de
entender ali o funcionamento, porque aquilo traz prejuízos para a vida dele, ok? Porque esse negócio de autoconhecimento aí teve um monte de profissional aí, cabreiro, se formando para dar o conhecimento para as pessoas, analistas, coach, tudo sem imaginar, tem por aí, que dizem que dão autoconhecimento, e se as pessoas chegam e começam a usar a terapia só com esse objetivo, vai colocar o nosso trabalho em xeque, porque o nosso trabalho não é só isso. Quem vai só trabalhar autoconhecimento, estuda psicopatologia, estuda DSM, de transtorno mental, técnica, reestruturação cognitiva, estudos clinicamente randomizados com evidência científica no funcionamento de determinadas patologias. Gente, isso não é para autoconhecimento, isso é para saúde, tá, gente? A gente também trabalha com saúde, ok? Então, a psicoeducação ajuda o paciente a ter automonitoramento, mudanças de pensamentos e das crenças ansiosas, e ajuda ele a perceber as respostas comportamentais deles e as estratégias, tá? Gente, aqui eu separei para vocês algumas maneiras de vocês psicoeducar os pacientes. Lembra que eu falei, vocês podem usar textos, livros, vídeos, filmes, mini aulas interativas, exercícios. Você pode usar programas de computador. Vocês podem usar apps, roleplay, tá? Teatrinho, dramatização, né? Terapia em grupo, leituras de conversas, né? Casos. Eu já fiz psicoeducação de pacientes sobre as emoções, levando casos de livros. Eu disse, olha, eu quero ler uma história para você. E li a história para eles, tá? Eu disse, qual desses personagens que você acha que você está mais parecido? Às vezes ajuda eles, né, a se identificarem. Aqui eu coloquei alguns apps, né, que ajudam a trabalhar, né, a psicoeducar o paciente. Tem o Cogni, tem o Lojong, que é de técnica, é esse do elefantinho, o Lojong, tá, gente? De ajudar eles a aprenderem a fazer meditação, mindfulness, né, a desacelerar, principalmente de ansiedade. Tem umas tarefinhas dentro do Lojong que é para pânico, né? A pessoa clica, né, e acompanha, né, quando estiver tendo uma crise de pânico. Tem o Hot esse daqui, né? Eu acho que esse daqui de baixo é o Deilo. Esse é legal porque ele faz a curva do humor do paciente, ele consegue registrar as reações dele ali ao longo do dia, né? E ele vê o gráficozinho dele, como ele funciona, mais ou menos, tá? Aqui tem alguns exemplos, mas tem muitos, tá, gente? Tem muitos apps. Tem gente, psicólogo, que gosta e trabalha bem com essas ferramentas, tá? O comportamento de vocês como terapeuta, tá, gente? Primeiro, vocês precisam ter habilidades em identificar os problemas, né? Ser a parte estável da relação. E eu bato muito na tecla disso, tá? Pense que o seu paciente, ele está chegando numa situação de sofrimento, buscando alívio, atrás de ajuda, e o máximo que ele quer de você é estabilidade. Agora, imagine se eles buscam a terapia, buscam um terapeuta, buscando sentir o controle da vida deles, porque a ansiedade tirou eles do controle da vida deles. E o terapeuta desmarca a sessão toda hora, muda de horário, muda o dia da semana, né? Eu vou precisar encerrar mais cedo porque eu tenho que buscar minha filha na escola. Não estou falando de acontecer uma vez ou outra, tá? Estou falando de vocês terem esse ciclo. Vocês são a parte estável da relação. O paciente precisa entender que você marcou com ele, explica tudo para ele. Olha, vai ser toda semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, mesmo que eu não te avise, esse horário é seu, está bloqueado para você. Né? Ele precisa saber com quem contar. Mas se aí, ali em cima da hora, você desmarca, quando acontecer, tá? A gente não está engessado, a gente está no mundo, se acontecem imprevistos, mas se você for a pessoa instável, esse paciente ele não vai conseguir aderir ao tratamento, porque ele já lida com a estabilidade dentro da mente dele, tá? Então, nós somos a parte estável da relação, né? Não é o nosso humor precisa estar regulado, a nossa forma de abordar, de abrir as nossas sessões. Geralmente, ela tem uma pauta ali, dita de uma determinada maneira, porque eles sabem o que esperar. Essa previsibilidade traz conforto, tá? Lembrem que eles vêm de uma vida que é instável em muitos sentidos, tá? Emocionalmente, às vezes financeiramente, às vezes o ambiente de casa. Então, a gente precisa ser a parte estável da relação, tá bom? Dominar a entrevista diagnóstica, né? Ser bom fazer a entrevista ali, principalmente para o diagnóstico. Identificação e conhecimento de transtornos, isso é muito importante.
Educar enfatizando a aplicabilidade das experiências pessoais de ansiedade, tá? Dominar o modelo cognitivo, primeiro nível do diagrama de conceituação cognitiva. Se você nunca fez uma conceituação cognitiva, não se preocupe que a gente vai ter a aula da conceituação, mas terapeuta cognitivo tem que fazer conceituação cognitiva de todos os seus casos, tá? Planejar suas tarefas, né? Você é uma pessoa que planeja suas tarefas de casa, né? Não vai e chuta lá a tarefa para o paciente no dia da sessão. Então, pelo menos tem uma listinha ali, presta atenção na sessão, essa aqui se aplica, essa não se aplica, e vai fazendo isso. E promove uma construção empírica colaborativa, ou seja, você é ativo. Terapeuta cognitivo comportamental não é passivo, só ouve, fica ali. Não, você é ativo, você pergunta, você questiona, você chega junto ali do paciente, você aborda, você às vezes interrompe ele, né? Você é ativo, você está empírico ali naquela colaboração, ok? Os benefícios claros da psicoeducação, gente. Aderir ao tratamento, sensação para o paciente de controle, previsibilidade, ajuda você a organizar e a montar uma rotina com ele, a participação ativa do paciente no processo terapêutico, ajuda ele a sentir que tem autonomia no processo, capacidade dele se monitorar sozinho. Lembra que lá nos postulados ali da terapia cognitiva, capítulo 1 ainda assim, do livro da Teoria e Prática, fala que a TCC trabalha para o paciente se tornar seu próprio terapeuta. Ou seja, o nosso trabalho é focar na alta, é focar na capacidade dele de fazer isso depois sozinho. Então, a gente precisa ensinar eles aquilo que a gente sabe para que eles consigam se monitorar sozinho depois, tá? E promover esse sentimento de utilidade, que eles são os donos da própria vida, tá? Não é, eu só fico estável quando eu venho para a sessão. Tem alguma coisa errada. No começo pode ser, mas com o passar do tempo, ele precisa entender que a sessão ajuda ele a permanecer estável ao longo dos dias. E ele não fica só estável no dia da sessão. Massa? Passando. Aqui tem alguns exemplos de técnicas, tá, gente? Essa daqui, ó. Ai, não tá aqui, não. A resposta de luta e fuga tá na pastinha. Essas aqui, registro de pensamentos funcionais, são técnicas que a gente usa, né? Para, pense e respire, registro de ataque de pânico, formulário de interpretação alternativa, busca de evidências, relaxamento muscular progressivo, cartões de tratamento, receituário positivo, diário dos pensamentos positivos e negativos. Aqui são exemplos de estratégias, tarefas de casa que ajudam a você trabalhar uma psicoeducação assertiva. Tá tudo na pastinha de técnicas, tá? Vocês vão receber uma pastinha assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Vai. Vou voltar. Vocês vão receber uma pastinha. O drive que eu vou liberar para vocês lá no grupo vai ter grupo de estudos, tá? As aulas, ok? E aí, aula 1, só que vocês vão receber as aulas gradativamente, tá? Tô dizendo, de hoje vocês vão receber o drive da 1, tá? Vocês só recebem o drive da última, na última aula. E aí vocês ficam com tudo, tá? Porque é para vocês irem acompanhando. Então, aula 1. Aí vocês recebem os artigos relevantes sobre psicoeducação, os melhores, os textos de apoio dos livros que eu falei, tá? E vocês vão receber uma pastinha de técnica, o slide de hoje, ok? E uma pastinha de técnicas e estratégias em psicoeducação. Essa pastinha, ó, tem um modelo cognitivo, lembra que eu disse que ia mandar para vocês, ó? Aquele, o tubarãozinho de medo e ansiedade, modelo cognitivo, vários modelos. E tem as técnicas aqui, ó. Estrutura de sessão, conceituação cognitiva, diário dos pensamentos, lista de dificuldades, formas de disfuncionais pensar, resposta de luta e fuga, esse que eu mostrei para vocês, que explica o negócio lá, o modelo cognitivo da ansiedade, ou sintomas físicos, RPD, tem todas essas técnicas que eu estou apresentando para vocês no slide, dentro dessa pastinha de psicoeducação, certo? Massa? Vai ajudar? Vai ajudar, não vai? Que bom. Né? Aqui, ó, se ficou com dúvida, não conhece a técnica dessa lista aqui do slide,
Me pergunta, tá? Na próxima aula, que aí eu explico elas para você. Esse receituário positivo é minha, tá? Eu que criei, nunca vi em canto nenhum, mas eu gosto muito de aplicar, porque eu percebo que paciente... Vocês já repararam para perceber que eles cumprem direitinho o receituário do médico? Do remédio lá que eles passam? Mas a gente manda as tarefas de casa e eles fazem? Uma bênção que não, né? Alguns fazem, mas nem todos. Quando eu percebo que o paciente ele é muito pragmático, assim, que ele gosta disso, eu crio um receituáriozinho para eles. Aqui, ó. Receituário para você, viu? Para a próxima sessão, ó. Uma dose de mente positiva, bem assim, de mente positiva 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, através de respiração diafragmática, ao acordar, ao dormir. Aí eu faço o receituário com eles. E olha assim, às vezes funciona, tá? E eles acham divertido, né? E assim, você pode fazer um receituário positivo com ele, dose de amor próprio, mas não sei o que, não sei o quê. Alguns deles gostam, botam na geladeira para se lembrar, gruda no armário, no escritório. E é legal, tá, gente? Isso faz eles lembrarem do compromisso deles com a terapia. Gostaram? Esse é legal, tá, gente? Eles costumam gostar. Vamos lá, diário dos pensamentos. Aqui tem outras técnicas, tá? Vocês aguentam ainda a gente olhar esse caso, sim, porque eu sei que já avançamos aqui, a gente já está chegando perto de 2 horas, né, de aula, né? É só para ler, tá? A gente só vai ler o caso. E aí é a tarefa de casa de vocês. E a gente começa a aula que vem falando sobre essa tarefa, ok? Esse é o caso Luna. Todos os casos de todas as aulas são dos meus pacientes, tá, gente? Alguns já estão em alta, outros ainda estão em tratamento, mas são pacientes meus, né? Só omitir ali o nome, né, e alguns dados para não ficar muito claro, mas são pessoas reais, tá? Eu vou... Quem quer ler? Quem topa aí ler? Quem das 3? Pode ler? Pode. 38 anos, gerente de RH de um hospital, casada, uma filha de 1 ano e 6 meses. Dores de cabeça fortes, dor no corpo, fadiga, dificuldade de descansar. Sensação de frio nas extremidades, falta de ar. Diarreia, enjoo e vômitos. Desenvolveu alopécia e está tendo muita queda de cabelo. Monitora constantemente seus sinais vitais. Acredita que pode ter alguma doença grave. Vai aos médicos e faz exames de sangue todos os meses. Não encontra nada. Desde o nascimento da filha, esses pensamentos são constantes. Tem pensamentos que reforçam a necessidade de estar em movimento o tempo todo. Só se sente boa trabalhando. Não consegue descansar, curtir o momento. Nem se acha capaz de ser boa mãe. Evita voltar para casa cedo à noite. Nada vem fácil para mim. Problemas no casamento, comunicação, culpa e invalidação do marido sobre o papel dela de mãe. Sustenta a casa e a família. Acredita que a filha tem algum problema por ainda não ter desenvolvido a fala. Quer saber se a culpa é dela. Recusa iniciar o tratamento medicamentoso, quer tentar melhorar só com as sessões. Quer aprender a identificar os seus sintomas e saber que não é outro tipo de doença. Buscou atendimento porque a psicóloga que trabalha com ela sinalizou que ela estava com sintomas de ansiedade. O neurologista também afirma que a demanda dela era psicológica. Ok? O que é que você chuta, assim, quais você acha que é o diagnóstico dessa pessoa aí? O que é que vocês acham? Dos transtornos de ansiedade. Sem medo de errar, gente. Vamos lá. TAG, pânico, social, fobia. Agorafobia é o quê? TAG. São várias áreas diferentes, não é só uma.
Era isso que eu ia falar, parece que tem um monte de coisa. É um Sim, monte de e pânico coisa. também E o que é um não é monte o de coisa? pânico, não é a fobia social, porque senão ela nem tá conseguindo trabalhar direito. Uhum. TAG, gente, transtorno de ansiedade generalizada. Mais especificamente, né, transtorno de ansiedade por doença, o dela. Ela vai a médicos e faz exames todos os meses, não encontra nada, tem medo de ter uma doença grave, acha que a filha tem alguma coisa, porque não desenvolve a fala. Ela foca muito na questão da vulnerabilidade à doença, tá? É uma ramificação do TAG específica em que os pensamentos catastróficos da pessoa ali no TAG, preocupações com muitas áreas da vida, está muito direcionada para as questões de saúde. Tá? É considerada a hipocondria? É a famosa hipocondria, tá? Hoje em dia não se usa mais esse termo, tá, Yasmine? Não, a gente não usa mais o termo hipocondria, foi suspenso. Hoje a gente chama transtorno de ansiedade por doença, tá? É uma ramificação do TAG, mas é a antiga hipocondria, ok? Deu para entender? Qual é a tarefa? Construa um passo a passo de estratégias de psicoeducação para a aluna, coisas, só com essas informações, que poderiam ajudar a aluna, tá? Explicando para elas o funcionamento de algumas coisas. E quais das técnicas psicoeducativas podem melhor auxiliar a aluna a entender a condição dela. Entendam que essas informações chegaram aí, ó, no primeiro atendimento, tá? A gente tem esse cenário e você precisa imaginar, vamos lá, supor o primeiro atendimento, coletei tudo isso, fiz ali, expliquei a terapia, disse que como é o processo terapêutico, como é que vai funcionar, quanto ela vai dirir, o prazo, a gente vai falar em cada aula de cada transtorno. Quando o paciente pergunta muito tempo, a gente vai dizer o tempo médio ali. Expliquei tudinho direitinho, mas eu preciso pensar sobre aquele paciente e montar a minha estratégia para psicoeducar ele. Então, pega essas informações e eu quero que vocês imaginem por onde cada uma começaria. Denise, existe o jeito certo? Existe o seu jeito. Às vezes o meu jeito vai ser de um jeito, às vezes o Yasmine outro, Bárbara outro, Valdísia outras meninas que vão assistir a aula agora depois outro, tá? Qual é o jeito que você, por onde você vai começar? Eu sei o jeito que eu fiz, mas eu queria ouvir vocês, tá? E aí eu queria que vocês se esforçassem para fazer essa tarefa, né? Pegue, esse slide vai estar na pasta, vocês já vão ter o acesso hoje, tá? Vocês vão poder ler, né? Ver aí aqui, né? Quais as técnicas, por onde você começaria, o que é que você explicaria para ela, tá? E aí a gente no comecinho da aula de tag, que é justamente tag, né, o diagnóstico dela, né, que é a da próxima semana, a gente vai primeiro fazer a tarefa, tá? As respostas, a gente vai conversar sobre essa tarefa e aí a gente entra na aula de tag, que é para ver exatamente por onde a gente foi ali no tratamento de Luna. O que é que vocês acham? Vocês topam? Dá para fazer? Eu achei que era para falar agora. Ah, já quer falar? Não, eu vou deixar para a próxima aula, no começo da próxima aula, para as meninas assistirem a aula e também elas poderem participar, tá? Mas aí eu queria ouvir vocês, né? Ficou claro, gente? Gostaram de saber? Já tinham ouvido sobre a psicoeducação dessa maneira? Fez diferença aí para vocês sobre uma direção aí do tratamento, por onde começar? Eu queria ouvir um pouquinho vocês agora. Eu já tinha ouvido falar sobre a psicoeducação, mas não dessa forma, né? Toda didática, maravilhosa, né? Usando outros elementos. Acho bem interessante mesmo, dessa forma, para conseguir. E achei muito interessante também os benefícios, principalmente a questão do controle. Acho que nem você explicou, né? Ele ver como ele funciona, ele entender o que está acontecendo, ele ter uma noção de como que vai ser o processo, deve dar um alívio muito bom para o paciente. Achei bem legal. Massa. Quem mais? Eu já tinha ouvido falar, só não da forma como você falou, né? Então, a gente vê muito, digamos que superficial. Uhum. Se é bem colaborativa e também faz com que o paciente adere mais, né?
Porque aí você está explicando, você está dizendo como é que vai acontecer o trâmite. E tinha um tabu em relação a isso. Sempre que eu perguntava, é assim, assim, como você tinha até comentado. E as pessoas ficam na caixinha e acabam que não passando, né? Mas como você passou, foi excelente, foi muito bom. Uhum. Os exemplos ajudaram vocês a pensar em outros exemplos também, porque vocês pegam os modelos de exemplos e criam o de vocês, contextualizam, botam na realidade do paciente, né? Gente, não tenham medo de ser criativos para explicarem as coisas, né? Lembre assim, peraí, se o meu papel também é ensinar, você vai ensinar do início ao fim. Até para dar alta ao paciente, você tem que ensinar para ele que qualquer momento ele pode ligar para você de volta, para voltar para atendimento. Olha só, a gente tem que explicar até isso, né? Então, assim, você vai ensinar do início ao fim, então não adianta resistir, né? A gente precisa trabalhar da melhor maneira, da forma mais didática possível para o paciente, pelo menos ele se engajar ali no tratamento. Yasmine, quer falar? Eu acho que eu já falei bastante, mas eu adorei, sim, a tua didática, né, desde o início. E estou feliz por ver que eu realmente estou no caminho, né? Muitas das coisas que tu falou são coisas que eu já aplico, mas muitas coisas ainda são possíveis, né, de ser muito aperfeiçoadas, então estou bem contente. Que coisa boa. E sim, gente, já também é para validar o que vocês já fazem de certo, tá? Porque essa é uma noção muito que a gente tem quando a gente começa a atender na clínica, né? Eu não sei o que eu tô fazendo. E às vezes a gente precisa que outra pessoa diz, eu não tô atendendo tão errado assim, eu tô fazendo tudo direitinho, né? Só ouvir a validação, acho que a gente já ganha 1000 pontinhos, a gente fica, ai meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu não estou fazendo tão errado assim. Eu estou explicando aos meus pacientes. Eu estou psicoeducando, eu nem sabia que eu estava psicoeducando, e eu estou psicoeducando, né? E isso é muito importante, né? A gente ter essa validação, essa troca. Tentem aplicar se vocês já tiverem pacientes ansiosos, né? Ou os próximos que vocês receberem, pacientes novos aí durante o GS aparecerem. Tentem aplicar, me falem depois, né? Contem. Eu recebia muito feedback durante o GE. Denise, eu fiz uma psicoeducação e o paciente já chegou lá, já me indicou outro, já tenho 2, acabou o GE, eu já estou com tantos pacientes que eu nunca mais perdi um paciente em primeira consulta. Eu disse, ai, massa, aí eu gostei. Né? Assim, vocês precisam... Isso é para melhorar realmente, né? A forma de vocês abordarem, como vocês conversam, como vocês entendem o processo terapêutico, o serviço que vocês estão oferecendo. Gente, a gente tem que se vender também, né? A gente não só faz terapia, a gente é um profissional que vende um tipo de serviço. E como é que a gente vai vender um serviço vendendo enigmas? Você tem que se entregar ao processo, né? Com o tempo você vai entender o que a gente está fazendo aqui. Pelo amor de Deus, né? Deixa isso para outra classe, outra abordagem. Não é o nosso trabalho, não. Nosso trabalho é as coisas, vamos para as claras, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu trabalhei muito tempo em empresa porque eu achava que eu era objetiva demais para vir para a clínica. E quando eu cheguei para a clínica, eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu digo assim, que foi realmente um chamado, senti que era o meu momento de vir para a clínica, eu ficava pensando nisso, eu disse, meu Deus, eu não vou, como é que vai ser para mim? E aí eu caí assim na abordagem que era mais assim, peraí, eu tenho que ir para um lugar que eu saiba o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, que tem evidência de que funciona. E foi assim que eu encontrei a terapia cognitiva. Eu acho que não tinha como eu ir para outro lugar, sabe? Não tinha, não funcionaria para mim, né? E assim, eu me encontrei num lugar tão lindo, gente, tão generoso, porque você oferecer para o paciente aquilo que tenha mais chances de dar certo, sinceramente, isso é o ato mais humano possível. Deu para entender? O humanismo, a terapia cognitiva é o auge do humanismo, porque você está oferecendo para o outro aquilo que tem mais evidência, que tem mais chance de dar certo para aliviar o sofrimento dele. Se isso não é humanismo, não sei o que é, tá? Então, assim, quando eu entendi isso, parece um alívio assim na mente, e isso é para trazer para vocês. Essa técnica não vai engessar vocês. Pelo contrário, vai dar mais domínio, conforto, e vocês vão fazer do jeitinho de vocês, porque todo mundo explica de um jeitinho diferente, né? Vocês não vão fazer do meu jeito, vocês vão fazer do jeito de vocês. Ok? Até aí, tudo bem? Vamos tirar uma foto? Deixa eu tirar um print aqui. Aí vocês, se quiser compartilhar, compartilha, me marca, tá? Para eu ver.
Eu vou tirar um print e depois eu vou tirar no celular. Vamos lá, deixa eu tirar um print aqui. Ixi, cadê o print? Aqui. Sorriam. Pronto. E vou tirar aqui no celular. Chega, tá suja a câmera. Vamos lá. Sorriam. Oi. Fechado. Ok, meninas. Nos vemos na próxima terça, tá? Nos encontramos próxima terça-feira, 7h45, aqui, mesmo link, mesmo tudo, tá lá no perfil de vocês. E vamos entrar em tag, que é babado, viu? Esse é babado. Então, tá? A gente vai seguindo. Beijo, tá? Se quiserem reassistir a aula, eu vou botar já o link disponível amanhã de manhã. Tchau, tchau!